Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 11ª aula, que temos tratado aqui sobre o dativo. Temos, nessas últimas aulas, colocado muito uma ênfase dentro do dativo de objeto direto, especialmente com relação ao verbo proskineo, que, como você já deve lembrar, o verbo significa eu adoro. Então, o verbo proskineo, deixa eu melhorar aqui, proskineo significa eu adoro, mais um dativo de objeto direto que enfatiza a questão do relacionamento pessoal. Então, vamos seguindo aqui alguns exemplos e outras questões relacionadas a esse dativo. Nós temos aqui o texto de Apocalipse 22:9, em que nós temos Kai. O Kai aqui, neste caso, foi traduzido como então, certo? Então, nós temos aí então, legei, que é disse, moi. Então, legei é ele disse, na verdade, né? E moi é para mim, disse para mim, aqui um dativo também, a gente vai perceber essa questão. Hora é ver. Me, que é não faças isso, né? Ora me, não faças isso. Sindulos, conservo, su, teu, em mim, eu sou. Kai, é um texto semelhante ao que nós já vimos anteriormente, mas com algumas diferenças. Kai ton adelphon, ou seja, dos su, né, teus, adelphon, aqui o genitivo plural, então dos teus irmãos. Ton profeton, que é os profetas. Kai e ton dos terunton, ou seja, dos que guardam, tus logos, as palavras, tu biblio, que é, na verdade, tudo, deste, tu biblio, livro, tu theo, a Deus, proskineson, adora. Algo interessante aqui seria lembrar, como fiz até anteriormente também, a palavra sindulos. Você deve lembrar da palavra doulos, que significa servo ou escravo, e da palavra syn, na verdade a preposição syn, deixa eu melhorar esse sigma aqui, syn, mais, na verdade esse syn, essa preposição syn que indica a ideia de com, certo? Inclusive você pode lembrar, por exemplo, de uma palavra chamada sinfonia, por exemplo. Em português, a palavra sinfonia, ela tem esse prefixo aqui, syn, que vem justamente do com, né, do mesmo, a ideia do mesmo, do com, essa questão aí de semelhança, certo? Então, syn e fonia, que também vem do grego phone. Então, nós temos aqui
Foné, voz, né? Então a mesma voz, o mesmo som, enfim, o shin vem daí. Tudo isso para falar do síndulos, que traz a ideia aqui de conservo, ou seja, ele é um servo juntamente com ele, certo? É um servo juntamente com, no caso aqui, com João, que vai adorar aquele ser. Então ele me disse, vezes não faças isto, eu sou conservos, síndulo, e aí dos teus irmãos, Adelfon, profeton, dos profetas, como você pode perceber aí, também outro genitivo plural aqui, ton, ter um ton, que é os que guardam guardam a palavra deste livro. E aí ele termina com a frase, né, to theo proskineson. No caso aqui nós temos um imperativo, que é justamente adora a Deus. Portanto, nós temos o verbo aí proskineo, e nós temos tortheo, ou seja, proskineo mais um dativo. Como você percebe bem, então, o verbo proskineson, tortheo, adora a Deus. Já falamos, inclusive, sobre a questão aqui da preposição a, já que quem adora alguém e não adora a alguém. Mas com um substantivo como Deus, indica uma superioridade, alguém superior a nós. Então, esse a, ele passa a aparecer, sendo então, como já explicamos anteriormente, um objeto direto preposicionado, que recebe, portanto, uma preposição, adora a Deus. Mas quem adora alguém ou adora algo, sendo que quem adora alguém, o ser está dizendo para João, você tem que adorar a Deus, adore a Deus. Então, nesse sentido, ele está entregando uma ordem para João, para que ele entre no relacionamento de adoração com Deus. Então, se nós temos proskineo mais um dativo como um objeto direto, que nós temos, portanto, é uma ideia de relacionamento pessoal, uma ideia aí de uma ligação que deve haver dentro dessa adoração, como você pode perceber. João tentou adorar, como a gente já falou também, João tentou adorar esse ser. E nesse adorar, ele inclusive utilizou, né, um dativo também de objeto direto para falar sobre a adoração a esse ser. Ou seja, ele tentou João tentou entrar numa adoração a esse ser, ou seja, tentou entrar num relacionamento pessoal de adoração com relação a esse ser, e o ser disse para ele, não, você não pode, você tem que adorar a Deus. Então, a questão da adoração, que é o ponto aqui, mostrando esse relacionamento pessoal, como temos enfatizado, se é adoração, é relacionamento, e esse dativo aí de objeto direto, tendo sido colocado dentro do argumento de Daniel Wallace, é mostrar que esse dativo de objeto direto, ele enfatiza esse relacionamento, como se tem aí. Muito bem. Tendo tomado esse primeiro exemplo, vamos aqui para o próximo, das nossas explicações, né? A nossa aplicação aqui sobre isso. A implicação, como ele diz aqui, em parte, pode ser o fato de que Deus, neste caso, como nós temos falado, é um Deus verdadeiro. Ou seja, Deus é alguém com quem os seres humanos podem ter um relacionamento pessoal. Esse é o diferencial com relação ao Deus a quem nós adoramos. Nós temos um Deus verdadeiro, e se ele é um Deus, o Deus verdadeiro, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, um ser, uma energia, uma emanação. O Deus verdadeiro é pessoal.
E quando a Escritura vai falar de um relacionamento com um Deus verdadeiro, ele vai falar de uma adoração a esse ser verdadeiro, então ele vai enfatizar que ele é uma pessoa, que ele é alguém com quem nós nos relacionamos, não só um poder, uma emanação, um sentimento, uma aparência, um poder, enfim, nada muito assim abstrato demais, místico demais, no sentido de que, na verdade, Deus é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, com quem nós conversamos, enfim. Então, esse é o diferencial do Deus verdadeiro, né? Muitos pensam que, e tem inclusive deuses que são simplesmente coisas, são animais ou objetos, são seres ou coisas que não podem se relacionar conosco, né? E o Deus verdadeiro é um Deus com quem nós podemos nos relacionar. Geralmente, quando se fala de uma falsa divindade, e aqui é o que é de mais interessante dentro dessa discussão que nós temos feito aqui. Quando se fala de uma falsa divindade, quando uma falsa divindade é adorada, o acusativo é que é trazido, certo? O acusativo do objeto direto é que é utilizado. Quando se está falando de um Deus verdadeiro, está se falando de uma divindade verdadeira, então está se falando de um dativo de objeto direto. Normalmente, quando se fala de uma falsa divindade, um ser que não responde à adoração num relacionamento pessoal, então o que se apresenta é um acusativo de objeto direto. Então perceba a diferença aqui do acusativo para o dativo dentro do argumento que Daniel Wallace está apresentando. Dativo, relacionamento pessoal. Acusativo, sem relacionamento pessoal. Isso com relação ao verbo proskineo, que indica a ideia de adoração. Então vamos entender aqui melhor esse ponto dentro do que nós temos apresentado. Vamos aqui para o proskineo como o dativo de objeto direto. Vamos aqui para esse texto aqui, né? Apocalipse 9:20. Kai, vamos primeiro ler, né? Kai hoi loipoi ton anthropon hoi uk apektathesan eis entais plegais tautais ude metenoesan ekton ergon ton heiron auton hina me proskinesusin ta daimonia kai ta eidola ta krisa kai ta argira kai ta galka kai ta lithina kai ta xilina ha ute blepein dinantai ute aquen ute peripatem. Então, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem todos podem ver, nem ouvir, nem andar. Vamos aqui então. Kai não foi aqui traduzido, então hoi loipoi, então os outros, ton anthropon, que é os outros homens, hoi é traduzido como aqueles que, uk, ou seja, não, apektathesan, aqueles que não foram mortos, entais plegais, que é por esses, e na verdade o tautais é por esses, entautais por esses, flagelos, plegais, flagelos. Ude, ou seja, não, ou
e também não metanoesan, que significa se arrependeram. Lembra de metanoia, né? A ideia aí de arrependimento. Então, eles não se arrependeram. Ekton ergon, das obras. Ton heiron, lembra de heiros, né? De heir, mão. Então, das mãos suas ou deles, auton. Hiname, que é justamente para deixarem ou não, para não mais adorarem, né? Para não, ou deixando de, como foi traduzido aqui, ou seja, para não proskinesosin, adorar, deixando de adorar. Tá, daimonia, que é os demônios. Kai e tá eidola, ou seja, e os ídolos. Tá rissa, que é de ouro. Kai tá argirá, lembra de argos, que é prata, né? Então, de prata. Você deve lembrar, por exemplo, argirá. Você lembra de essa expressão aí, argirá, de Argentina, certo? Esse argirá aqui justamente dá origem a esse ar de Argentina, justamente porque lá tem o famoso Rio da Prata, certo? Para você lembrar aí de onde vem essa ideia de arg, como nós entendemos de prata. Kaita halka, que é de cobre. Kaita líthina, que é de pedra. E de kaita xilina, ou seja, de pau. E aí, ha-ute, ou seja, que nem vem ou que nem blepen, ou seja, que nem vem ou que nem podem ver. Lembra de blepel, que significa eu vejo, certo? Ha-ute blepen. Dinatai, que é ou seja, nem podem ver. O dinatai aqui é ver. Ute, que é nem. Akuen, que é ouvir. Você lembra do verbo akuo? Justamente de onde vem a nossa palavra acústica, por exemplo, ou seja, que nem podem ouvir. Ute, ou seja, nem peripatem, nem andar. Você lembra de peripateo? Então, esses verbos aqui, nem ver, nem ouvir e nem andar. Muito bem. Vamos procurar o nosso dativo aqui, com o proskineo. Nós temos proskinesusin. E aí nós temos aqui daimonia. Que é interessante, é justamente deixando de adorar. E aqui nós temos os demônios. E o que é interessante é justamente notar que daimonia está no acusativo, certo? E não no dativo, como nós percebemos. Então, nós temos proskineo aqui com acusativo.
faz toda a diferença. Proskineo mais acusativo vai indicar não relacionamento pessoal, como se esse ser a quem se estaria adorando, né, no caso os demônios, eles não são uma divindade verdadeira, porque não se pode ter um relacionamento pessoal de adoração a um ser verdadeiro como o Deus verdadeiro, não se pode ter isso com relação aos demônios. O argumento de Daniel Wallace é mostrar que o proskineo aí mais esse acusativo de objeto direto, né, o acusativo na sua acepção mais comum, isso vai indicar que esse ser certamente não se trata de uma divindade, de um Deus verdadeiro. Esse é o ponto que ele está mencionando aqui, está querendo nos fazer perceber e que faz realmente muito sentido. Proskineo com o dativo indica um Deus verdadeiro. Proskineo com um acusativo indica uma adoração a alguém com quem não se vai poder relacionar-se para uma adoração verdadeira. Tendo tocado nessas questões, a gente pode olhar aqui para mais um texto de Apocalipse 13:8, certo? Kai, que é I, proskinesusin e adorá-lo, adorá-la-ão, auton, adorá-la-ão, pantes, todos, roi, catoicuntes, ou seja, os que habitam, epitesges, sobre a terra. Lembre de ges, lembre de geologia ou geografia, né? Geologia, a ideia aqui de terra. Aqueles adorarão todos os que habitam sobre a terra, ou seja, aqueles que não, aqui nós temos um relativo mais uma partícula negativa, certo? Por isso que seria aqueles que não estão com os livros, com o nome escrito no livro da vida. Então vamos, aqui cujos nomes não foram escritos no livro da vida. As gegraptai foram escritos. To onama autu, ou seja, aqueles que têm os nomes, ou seja, aqueles cujos nomes. Nós temos esse artifício aqui no português, né, do cujos, então, cujos nomes, e aqui o U é não foram escritos ento biblio, que é no livro tes zoes, da vida, tu arnio, ou seja, do cordeiro, tu esfagmeno, ou seja, que foi morto, apó, desde catabolês, a fundação cosmo do mundo, desde a fundação do mundo. Muito bem. Tendo colocado esses pontos aí, nós temos um dativo aqui, que é biblio, mas é com relação ao en, então não é o que nós estamos procurando aqui. Mas nós temos aqui o proskinesusin, que é adorá-la-ão, e aqui nós temos auton, que é justamente o pronome pessoal na terceira pessoa, no caso, estando no acusativo. Então eles vão adorar a esse ser, mas obviamente não se trata de um ser, de um Deus verdadeiro.
E o acusativo aqui, como está sendo colocado, é justamente uma forma de mostrar que esse ser a quem eles vão adorar não é um Deus verdadeiro. Tanto que são esses que habitam sobre a terra e que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, são aqueles que não vivem para Deus. São aqueles que pecaram e que não se arrependeram. A essas pessoas essas pessoas vão adorar a esse ser aí de Apocalipse capítulo 13, versículo 8, como nós temos, ok? Então é isto, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima, se Deus quiser.